Avatar 2 não inventou essa história. Ela aconteceu de verdade. Por trás da ficção espetacular de James Cameron, existe uma verdade sombria e chocante. Um capítulo esquecido da nossa própria história, que ecoa nas profundezas dos oceanos de Pandora e da Terra. Prepare-se para descobrir como a caça aos Tulkuns no filme é um espelho assustador de um passado não muito distante, quando cidades inteiras eram iluminadas pelo sacrifício de gigantes gentis dos nossos mares. Quando assistimos às cenas de Avatar, O Caminho da Água, é fácil se perder na beleza de Pandora. Vemos os Na'vi, com sua conexão profunda com a natureza, e os Tulkuns, essas criaturas marinhas magníficas, inteligentes e pacíficas. Eles não são apenas animais, são seres com cultura, família e uma linguagem complexa. A relação deles com o povo do Recife, os Metkayina, é de pura harmonia, uma simbiose perfeita entre duas espécies que se entendem como irmãos. Mas essa paz é brutalmente quebrada pela chegada dos humanos, os povos do céu. Em suas naves industriais, eles caçam os Tulkuns não por comida, mas por uma única substância preciosa, encontrada em seus cérebros. O amirita. Um pequeno frasco desse líquido dourado vale milhões, e tem o poder de parar o envelhecimento humano. É uma caça motivada pela ganância, uma indústria de morte que transforma seres sencientes em meros recursos a serem explorados. A cena é visceral, dolorosa de assistir. Vemos o arpão perfurando a pele, a luta desesperada da criatura, a tristeza nos olhos dos filhotes que perdem suas mães. Mas e se eu te dissesse que essa cena não foi apenas a imaginação de um roteirista? Ela foi a realidade diária nos nossos oceanos por mais de 200 anos. Vamos voltar no tempo para o século XVIII e XIX. As cidades do mundo estavam crescendo, e com elas, a necessidade de luz. Antes da eletricidade, antes mesmo do querosene, a escuridão da noite era um grande desafio. A solução veio do mar, de uma fonte improvável e grandiosa. As baleias cachalote, esses gigantes que podem chegar a 20 metros de comprimento, possuíam em suas cabeças uma substância cerosa e oleosa, chamada espermacete. Esse óleo, quando refinado, queimava de forma limpa, brilhante e sem cheiro, muito superior às velas de sebo da época. De repente, as ruas de Londres, Paris e Nova York podiam ser iluminadas. As casas podiam ter luz para ler e trabalhar após o pôr do sol. A Revolução Industrial, em seus primórdios, foi literalmente iluminada pelo óleo de baleia. A demanda explodiu. Frotas de navios baleeiros partiram dos portos, embarcando em viagens que duravam anos, cruzando todos os oceanos em busca do que era chamado de ouro líquido. A caça-baleia era uma empreitada brutal e perigosa. Imagine homens em pequenos botes de madeira, remando em direção a um animal que pesa mais de 40 toneladas. Com arpões lançados à mão, eles feriam a baleia, que então fugia, arrastando o bote por quilômetros em uma perseguição frenética, que ficou conhecida como o passeio de trenó. Isso podia durar horas, e às vezes até dias. Quando a baleia finalmente se cansava, exausta pela perda de sangue, os caçadores se aproximavam para o golpe final, com lanças que perfuravam seus pulmões. O mar se tingia de vermelho, e o animal, um ser complexo e inteligente, morria em agonia. O corpo era então rebocado para o navio principal, onde começava o processo de esquartejamento. A gordura era derretida em grandes fornos no convés, enchendo o ar com uma fumaça densa e um cheiro terrível. O óleo era armazenado em barris, prontos para serem vendidos por uma fortuna. A semelhança com a caça ao Tulkun em Avatar é assustadora, não é? Substitua o Mirita pelo óleo de espermacete e a nave RDA pelo navio baleeiro. A motivação é a mesma: extrair um recurso valioso de uma criatura magnífica, ignorando sua senciência e o impacto ecológico devastador. As baleias cachalote, assim como os Tulkuns, são animais extremamente sociais e inteligentes. Elas vivem em grupos familiares matriarcais, se comunicam através de uma série de cliques complexos, que são como dialetos únicos para cada clã. Elas cuidam umas das outras, protegem os filhotes e demonstram luto. Os cientistas hoje estudam sua cultura, suas rotas de migração passadas de geração em geração, e a forma como ensinam suas crias a caçar. Elas mergulham a profundidades incríveis, em um mundo escuro e misterioso que mal começamos a compreender. Eram esses seres que a indústria baleeira caçava impiedosamente. Estima-se que centenas de milhares de baleias cachalote foram mortas durante o auge da caça. Populações inteiras foram dizimadas, empurrando a espécie para a beira da extinção. O oceano, que antes ecoava com os cantos e cliques desses gigantes, começou a se silenciar. James Cameron, o diretor de Avatar, é um explorador apaixonado pelo oceano. Ele mesmo já mergulhou até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. Ele conhece a beleza, a complexidade e a fragilidade da vida marinha. Ao criar os Tulkuns, ele não estava apenas inventando um monstro de cinema. Ele estava prestando uma homenagem às baleias da Terra, e ao mesmo tempo, fazendo um alerta poderoso. Ele usou a linguagem do cinema, a tecnologia de ponta, para nos fazer sentir empatia. Quando vemos a caçadora humana em Avatar Mix Crosby, sorrindo enquanto extrai, o Amirita sentimos repulsa, sentimos a injustiça. Cameron nos força a olhar para a ganância humana e suas consequências. Ele nos faz questionar: que direito temos nós de destruir outra forma de vida por conveniência ou lucro? A ficção se torna um espelho que reflete nossa própria história e nossas escolhas. O filme nos conecta emocionalmente com os Tulkuns, para que talvez possamos nos conectar de verdade com as baleias do nosso próprio planeta. O declínio da caça à baleia não aconteceu por uma súbita consciência ecológica da humanidade. Aconteceu por causa da tecnologia. Em 1859, foi descoberto o petróleo, na Pensilvânia. Logo, o querosene, um derivado do petróleo, se tornou uma fonte de iluminação muito mais barata e acessível que o óleo de baleia. O mercado simplesmente mudou. A indústria que parecia insubstituível entrou em colapso. A tecnologia que iniciou a matança foi substituída por outra tecnologia. As baleias foram salvas não pela nossa bondade, mas pela nossa busca incessante por uma fonte de energia mais eficiente. É uma ironia amarga. E hoje, a história se repete de outras formas. Ainda exploramos os oceanos de maneira predatória, com a pesca industrial, a poluição por plásticos e as mudanças climáticas que ameaçam ecossistemas inteiros. A mensagem de Avatar, O Caminho da Água, vai além da ecologia. Ela fala sobre conexão. A conexão dos Na'vi com Eywa, a grande mãe natureza. A conexão da família Sally, que luta para se proteger. E principalmente, a conexão entre espécies diferentes, como os Na'vi e os Tulkuns. Eles se comunicam, se respeitam, se veem como iguais. É uma visão de mundo que contrasta diretamente com a visão humana no filme, que é de dominação e exploração. O caminho da água, como dizem os Metkayina, não tem começo nem fim. Ele conecta todas as coisas. A vida gera vida. Essa filosofia é um chamado para repensarmos nossa própria relação com o planeta Terra. Nós não estamos acima da natureza. Nós somos parte dela. Tudo o que fazemos aos oceanos, às florestas e aos animais, no fim das contas, fazemos a nós mesmos. James Cameron nos dá um vislumbre de um futuro possível, tanto o distópico quanto o utópico. O futuro da exploração desenfreada, onde a tecnologia serve apenas para extrair recursos de forma mais eficiente, até a última gota, até a última vida. E o futuro da conexão, onde a tecnologia pode nos ajudar a entender, a preservar e a coexistir com o mundo natural. A mesma tecnologia que cria os efeitos visuais impressionantes de Pandora pode ser usada para monitorar a saúde dos oceanos, para decodificar a linguagem das baleias, para nos mostrar a beleza de mundos que nunca poderíamos visitar. A escolha é nossa. A história da caça às baleias nos ensina uma lição crucial. Nossas fontes de energia e nosso modelo de consumo definem nosso impacto no mundo. O óleo de baleia iluminou o século XIX, mas quase apagou para sempre uma das criaturas mais majestosas do planeta. Hoje, nossa dependência de combustíveis fósseis ilumina nossas cidades, mas aquece o planeta e ameaça toda a vida na Terra.
A pergunta que Avatar nos deixa, e que a história nos força a encarar é: o que é verdadeiramente valioso? É um líquido dourado, que promete a imortalidade, ou a vida complexa e insubstituível, que o produz? É a luz em nossas casas, ou a luz da vida nos olhos de outro ser? A ficção de James Cameron é um presente, uma chance de olharmos para nosso passado com novos olhos, e de imaginarmos um futuro diferente. Um futuro onde não precisemos destruir a beleza para sobreviver, mas onde nossa maior tecnologia seja a sabedoria de viver em equilíbrio. A história dos tucuns e das baleias não é apenas sobre o passado. É sobre agora, é sobre as escolhas que fazemos todos os dias. O caminho da água conecta todas as coisas, e talvez a lição mais profunda seja que a empatia é a energia mais poderosa e renovável que existe. Até onde o ser humano irá por energia? Talvez a verdadeira questão seja: até onde iremos para proteger a vida? Inscreva-se no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com quem ama tecnologia e grandes curiosidades. Quero saber a sua opinião? Deixe seu comentário.